aleluia, aleluia, aleluia. Riana la mamma tir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 i. Você já pisou no Santo dos Santos, você já esteve na presença dele. Vai adorando, 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 glorificando com a tua vida, dizendo para ele: Pai, eu quero conhecer, eu quero descobrir os teus caminhos para a minha vida. Vai se derramando agora na presença do Pai, aleluia. Isso, o Senhor está te chamando à intimidade, à comunhão, a conhecer, a chegar mais perto da presença dEle. Quantas lutas, batalhas, quantos impedimentos talvez você tenha enfrentado, talvez o seu coração até esteja com uma sensação de desfalecido, sem esperança, mas quando nós entramos na presença do Pai, o coração ele se abre, de repente ele começa a se encher novamente da presença dele, e a vida de Deus ela começa a fluir dentro de você. Vai dando liberdade, diga a Deus: eu quero a tua vida fluindo na minha vida, eu quero o teu poder fluindo sobre mim. Vai pedindo a ele agora. A Bíblia diz que todo aquele que pede recebe, aquele que bate, a porta se abre. Existe uma porta para se abrir para a tua vida, existe um caminho aberto diante da tua vida. Vai pedindo a ele agora, diga a Deus: eu quero mais de ti, eu preciso da tua presença, Pai. Visita-nos, Senhor, venha com tua glória, com o teu poder. Vai tomando agora espaço em cada coração, vai fazendo, Deus, que cada alma que aqui está, que o poder do Senhor vai a transformando, Pai, aleluia. Jesus, muitas vezes uma fraqueza vai se apoderando da alma, e a pessoa já não consegue mais encontrar ambiente, e se ela não percebe, Deus, de repente a frieza toma conta, e de repente o Senhor nos vomita, porque já não somos mais, meu Deus, quentes na tua presença. Espírito de Deus, vem agora. Espírito Santo, toma agora cada coração, vai tomando agora cada alma, vai enchendo agora essa vida, vai derramando do teu poder, vai derramando da tua glória, aleluia, aleluia. Vai dando glórias a ele, vai dando graças ao Todo-Poderoso. Deus, nós queremos comunhão, nós queremos intimidade, queremos ser verdadeiros adoradores, aqueles que te adoram em espírito e em verdade. A tua palavra diz que chegaria esse tempo, Pai. Esse tempo é hoje. Isso, meu irmão, adore a ele. Vai clamando, vai se derramando, vai se enchendo da graça, da glória dele. Não fica de fora, não. O Senhor te chama a comunhão, a intimidade. Vai pedindo a ele: eu quero mais de ti, eu quero mais da sua presença, eu quero mais da sua glória. Aleluia, 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 aleluia. Se você vier e Deus não te ouvir, se você estar aqui e você não sentir o agir de Deus, tudo é em vão, tudo acaba sendo perdido. Mas quando você sente o Senhor, a tua alma se revigora, dá liberdade para que o Senhor ele se mostre na tua vida. Diga para ele: Deus, eu não quero apenas um culto, eu não quero apenas, Deus, uma celebração, um ritual, mas diga para ele: Deus, eu quero intimidade com o teu Espírito Santo. Diga para ele: eu quero romper as barreiras do natural
natural, da carne. Diga para Ele: Deus, eu quero ser envolvido pelo Teu poder. Aleluia, 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 aleluia. Você pode chegar mais pertinho dEle, você pode ir além, você pode estar no Santo dos Santos, você pode estar além do véu, você pode estar numa presença santa e inabalável do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Eu possa conhecer a Tua glória, em o nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Bom dia a todos, meus irmãos. Podemos sentar-se em nome de Jesus? Amém? Vamos entrar na palavra de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em livro de Neemias, Neemias capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 2 em diante. Neemias capítulo 1. Amém? Entrar na palavra? Está chegando o final também da reconstrução, né, irmãos? Dos 52 dias. E isso aqui, ele tem muito a ver com as nossas vidas de um modo geral. Isso tem a ver com a sua vida de uma maneira geral. Por quê? Quando você olha para o livro realmente de Neemias, o todo, a Bíblia fala assim, eu vou ler a partir do 1 mesmo. Ó. As palavras de Neemias, filho de Ecalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, ele diz, estando eu em Suzã, a fortaleza, 2, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e eu perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, os que restaram do cativeiro, acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província, estão em grande o quê? Miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, as suas portas queimadas a fogo. 4. E sucedeu que ouvindo eu essas palavras, eu me assentei e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, Deus que guarda o conserto e benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. 6. Estejam, pois, atentos agora os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu faço diante de ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, pelos teus servos, e faço também confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. 7. E de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. 8. Lembra, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. 9. E vos converteis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e eu os farei então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. 10. Estes ainda são, Deus, teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua mão forte. Capítulo 2. Amém? Estes ainda, capítulo 2, versículo 1. E sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei de Artaxerxes, que estava um posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes eu estivera triste diante dele. Lembrando que Neemias, ele era copeiro do rei, falaria no 12, eu cortei no 11. E aí diz lá, e o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Está?
não é isso senão tristeza de coração. Então eu temi em grande maneira. 3. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? 4. E o rei me disse: o que você quer de mim agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, eu peço que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais. Para o que, igreja? Para que eu a edifique. No 6, o rei autoriza lá. Vamos lá. Então o rei me disse, estando a rainha ainda sentada junto a ele: quanto tempo durará a tua viagem? E quando você volta? Aprove ao rei enviar-me, apontando eu um certo tempo. 7. E disse mais ao rei: se me parece ao rei bem, dê-me também cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que eu chegue a Judá. 8. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa que eu houver de entrar. E o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Até aqui está bom. Você vê então um simples copeiro do rei, que era Neemias. Ele era copeiro. Então você vê, o copeiro não tinha nada como ele reedificar uma cidade. Esse copeiro, ele poderia ser comparado a qualquer um de nós quando estamos diante de uma pessoa com câncer, por exemplo. Você pergunta: o que eu posso fazer contra o câncer? Nós não podemos nada, não é? Eu sou um pastor de altar. Você talvez seja um pedreiro, um carpinteiro, um encanador, um porteiro, alguma coisa, e você fala: o que eu vou poder fazer por uma pessoa? Talvez você, olhando para a tua capacidade, para a tua vida, não há nada. Esse homem, sendo copeiro, ele tinha dentro dele um ministério, o mesmo ministério que há dentro de cada um de nós. Existe um ministério dentro da tua vida. E às vezes nós passamos a vida toda sem saber, porque nós não tomamos essa mesma atitude. A Bíblia diz que quando chegou um deles e falou: Jerusalém está destruída, as portas foram queimadas a fogo e o muro foi derrubado. E aqueles que sobraram, alguns estão como escravos, alguns estão exilados, e os que sobrou estão em grande miséria. Os que fugiram ficaram em miséria, em grande desgraça, doentes, sem comida, sem nada. E ele começa então, a partir dali, a orar a Deus. Ele começa a jejuar, ele começa a clamar a Deus em prol daquelas pessoas. E o interessante da Bíblia é isso: quando você começa a colocar algo em oração, a presença de Deus, ela se volta para a tua vida. E aí não importa o que você é, a capacidade que você tem, o próprio Deus começa a trabalhar através da sua vida. Esse homem, ele começou a jejuar, e aí a Bíblia fala que ele passou a clamar a Deus, pedindo para Deus que usasse. E num outro tempo, ele ali servindo o rei, a Bíblia diz que ele nunca esteve triste diante do rei, mas por causa da situação dele, ele vai e coloca o vinho aquele dia, prova, e o rei olha para ele e fala: espera um pouquinho, você nunca esteve assim triste, o que está acontecendo? Não é doença? Por que você está desse jeito? E ele fala: como é que eu estaria feliz hoje, tendo os meus irmãos lá em miséria, em desgraça, Jerusalém, a minha cidade natal, com as portas queimadas a fogo, os muros quebrados, saqueado a cidade. E o rei fala para ele naquela hora: o que você quer? O que eu posso fazer? Irmão, o rei naquele tempo é uma das maiores autoridades que havia na terra, aquele rei, naquele momento, amém? Ele chega para ele e fala para ele: o que você precisa que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Você percebe uma providência de Deus nessa hora, é verdade ou não é? Mas essa providência só veio para esse homem, essa oportunidade só surgiu a partir do momento que ele começa a orar por aquilo ali e se consagrar por aquilo ali. É isso que acontece nas nossas vidas. Quando você se coloca na presença de Deus e você começa a orar por algo, seja alguém com câncer, você começa a apresentar aquela vida em oração.
é ali que você move também o rei ao teu favor. É ali que você começa a mover os céus para trabalhar em prol da sua vida. Me lembro daquela passagem onde dois apóstolos, um Tiago e o outro Pedro, os dois estavam presos. Eu acredito que ainda houve alguém que orou por ele, tinha mãe, tinha alguém, mas não havia um mover das pessoas em prol da vida dele. A Bíblia diz que ele foi degolado. O Herodes mandou decapitar ele. Já o Pedro, quando eles perceberam, a igreja se reuniu e começou a orar. E quando a igreja começa a orar, a Bíblia diz que Deus manda um anjo. E um anjo vem e retira ele daquela prisão. E ele tinha retirado da prisão de uma forma tão milagrosa, que a Bíblia diz que as algemas caíam sozinhos, as portas de ferro, que era preciso lá 20, 30 homens para poder abrir a porta daquele lugar, que não é como hoje que você tem lá os trilhos feitos, não, eram portas arrastadas por mais de 20 homens. As portas se abriam sozinhas e se fechavam sozinhos, ou seja, o próprio poder de Deus se moveu. Pastor, todos os presos na vida tiveram aquela oportunidade? Não, só tem quem realmente é ajudado por Deus. É onde o poder de Deus se manifesta que o sobrenatural começa a acontecer. Mas isso aqui não é por acaso. E aí eu vou mostrar para você no capítulo 6, versículo 15. Olha só, ele foi reconstruir. No 6,15 diz assim, ó, e acabou, capítulo 6, 15, e acabou, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. Ele demorou 52 dias para edificar a cidade de Jerusalém. Só que eu não estou me referindo a um construtor, estou me referindo a quem? A um simples copeiro, que não tinha nada a ver com aquela situação, era apenas um copeiro. Só que diz lá no 16, ó, ele reconhece o agir de Deus, ó. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta. Uma coisa triste que acontece aqui, todos os inimigos ficaram muito chateados ali e se abateram de ver aquilo ali. Por mais que você pense que todo mundo goste de você, você vai ter muita gente que às vezes está torcendo para a tua ruína. Tem gente, quando você fica doente, ela fica feliz que você está doente. Às vezes ela até vai lá para te visitar, às vezes leva lá umas frutinhas para você, não é? Leva às vezes alguma coisinha, um agrado, um biscoitinho, fala, olha, está aqui. Só que a grande verdade é que muitas pessoas, elas não ficam felizes com a sua vitória, elas ficam tristes. Do mesmo jeito que tem gente feliz por alguma coisa na tua vida, tem gente que fica triste quando você vence. Só que quem te faz vencer é Deus. Aonde essas limitações, coisas destruídas, é Deus que reconstrói. Deixa um marcador aqui e vamos lá em Isaías 58, 12. Se o William conseguir colocar NTLH para mim, eu prefiro. Tem como? 58, 12. Só para facilitar a leitura, tá bom, igreja? O quê? Fala de novo, não entendi. Ah, é? Estava dando certo. Já volta para lá. É só a leitura para facilitar. Não muda muita coisa não, tá bom, igreja? Posso ler? Eu gosto da King James também para a leitura desse versículo. Mas a King James é mais difícil até para você entender. Posso ler? Eu vou até dar um conselho para vocês. Quando vocês lerem a Bíblia a primeira vez, vocês usam uma tradução. Na segunda vez que você for ler a Bíblia, você já não lê naquela tradução que você lê. Então você começou com revista e corrigida lá do Almeida. Na próxima vez, compra a King James para você ler. Depois você vai lá e pega uma NVD. Depois você pega lá o NVI. Porque você vai lendo em versões diferentes, vai facilitando para você. Então você consegue assimilar algumas diferenças que facilitam a leitura para ti. Posso ler, igreja? Olha só o que ele diz.
em cima dos alicerces, o quê? Antigos. Vocês, lê ali comigo ali no monitor, ó. Vocês, cidades que tinham sido arrasadas, vocês serão como quem? Que levantou muralhas do quê? De novo, que construiu novamente coisas que tinham. Parece que Neemias sabia disso, não parece? Aquele homem vê falar da destruição da terra dele, e a Bíblia diz que ele vai lá e ele pede ao rei: me deixa ir para reconstruir. Só que a Bíblia diz, ó, vocês serão conhecidos como povo que levantou muralhas de novo. Só que ele está dizendo que você faria isso através, ele está dizendo que você faria isso através de ruínas. Você faria a reconstrução através de alicerces destruídos, ou seja, do monturo do pó, da destruição, daquilo que aconteceu de ruim na tua vida, dos cacos da vida de alguém, você reconstruiria de novo. Então Deus está se referindo à tua vida, à tua família, teu casamento, teu lar, alguma coisa que você tem dentro de você. Ele está falando de coisas ali emocionais que as pessoas têm no passado, pessoas que foram oprimidas no passado, que carregam traumas antigos. A Bíblia diz que você pegaria esses males antigos, e através daquilo ali, você iria reconstruir qualquer coisa. Parou para pensar o que Deus está falando para você? Dentro de você há essa capacidade de reconstruir coisas arrasadas, cidades destruídas. Você ainda seria conhecido como aquele que levantou muralhas de novo. Ou seja, o que foi destruído na tua vida? O que acabou? Pastor, ficou lá ruínas, mágoas de um passado infeliz. Talvez o ano não foi muito bom para você. E talvez nesse ano você teve mais perdas do que vitórias. Só que a Bíblia está dizendo, você pode pegar essas derrotas que você teve, daquilo que sobrou desse fracasso que pode ter passado, e você iria reconstruir. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer, não é eu que estou falando, está escrito aqui. Eles vão dizer, você é aquele que levanta muralhas de novo. Você é aquele que reconstrói, não é? Coisas destruídas, cidades arrasadas. Olha o que Deus está falando, olha o ministério que Ele está dizendo que você tem. E aí eu vou pegar o exemplo do próprio Cristo, que Cristo veio de exemplo para nós também, aqui na face da terra. Jesus viu um homem da mão resseguida, o que Ele fez? Falou para ele, estende a tua mão. O homem estendeu e a Bíblia diz que a mão dele foi restaurada. Quando Jesus esteve na terra, o homem tinha perdido a autoridade, comunhão com Deus. Jesus veio e restaurou. Daquelas mesmas pessoas, Jesus trouxe novamente o encontro dele com Deus. Hoje você pode fazer o que o Adão fazia. Você pode entrar no mais íntimo da presença de Deus. No final de toda a tarde, você pode ter o seu momento de comunhão com Deus. Não só à tarde, mas qualquer momento do seu dia hoje. Não era o que o Adão tinha lá no Jardim do Éden? No passado você tinha que aparecer no templo do Senhor, carregando lá uma gaiola com um monte de pombinhos ali. Ou então você tinha que catar um bode, alguma coisa, levar um por você, um pelo sacerdote, para que você pudesse ter ali os perdões ou restauração na tua vida espiritual. Jesus veio e restaurou. Só que não foi só isso. Já volta aqui, João 14, 12. Lê comigo o Evangelho de João. Eu vou retornar aqui no versículo, tá bom, igreja? Evangelho de João 14, 12. Então Jesus, ele vai e ele restaura. Jesus te devolve aquilo que foi tirado. Então uma pessoa cega, Jesus devolveu visão. Uma pessoa que era muda voltou a falar. Aquela pessoa que tinha lepra na pele, a Bíblia diz que Jesus restaurou 10 leprosos ao mesmo tempo ali. 2 cegos, algumas traduções, um cego. Ele voltou a ver novamente. Ele falou assim, eu quero ver. E Jesus falou, vai e seja conforme a tua fé. Você percebe Jesus restaurando, fazendo. Só que nós olhamos para nossas próprias vidas, né? Olhamos para o nosso histórico de vida e não colocamos isso por prática. Nós agimos como se Deus fosse apenas uma religião. E Deus não é religião. Amém? Deus não é uma criação de homens. No caso, a religião é algo criado por homens.
Deus não é uma criação dos homens. Na verdade, os homens é uma criação de quem? De Deus. Então não estamos falando de religião, só que vivemos como religiosos. Amém? Que cultuamos Deus como religião. Na verdade, Deus, Ele quer que você seja usado por Ele. E Jesus fala para nós assim, ó: na verdade vos digo que aquele que crê, o que Jesus está dizendo? Aquele que crê nele, também fará as obras que Ele, e fará o quê? Maiores do que estas. Por que, igreja? Ou seja, Jesus veio, deu exemplo e falou: vocês vão fazer o que eu fiz. E Jesus passou o tempo todo fazendo o quê? Restaurando. Um dia Ele falou: eu destruo o templo e reconstruo em quanto tempo? Em 3 dias com a morte dele. E o que Ele estava dizendo? Que você faria as mesmas coisas que Ele. Jesus, Ele multiplicou, alimentou 20 mil homens, quase 20 mil homens, né? 5 mil homens, mulheres e crianças. A gente deduz que devia ter mais de 20 mil pessoas. Naquele tempo o pessoal tinha filho pra caramba, não tinha? Você via lá o pessoal 10, 12, 5. Você pega o Jacó, 12 filhos. Só Abraão que foi meio devagar mesmo, né, irmão? Só teve... Não, teve só os 2 não. Ele teve depois Midian, que deu uma dor de cabeça terrível, lá no final da vida dele. Mas para ser o pai de todos ali foi meio lento, né? Mas você pega ali o Isaac também, não foi muito, mas de Jacó para lá, o pessoal vai tendo uma renca de filhos, não é? Então é uma coisa que sempre foi comum. Só que Ele fez isso através de 5 pães e 2 peixinhos. Então você vê, Jesus pegou da miséria, da necessidade, e Ele alimentou uma multidão. Você pega Jesus uma noite destruída, sem pesca, de repente Ele faz as pessoas terem a maior pescaria de todos os tempos, a maior da vida deles. E poderia passar aqui um tempão falando de feitos de Jesus, uma mulher encurvada, que os ossos dela não serviam mais, já estavam curvados, e Jesus restaura, não é? Ele diz que Ele estava livrando ela daquela prisão que a mantinha presa. Você pega o próprio Lázaro, já morto, enterrado, fedendo, de repente sai um homem vivo, normal, com a pele restaurada, e Jesus fala: desliga ele e deixa ele ir. Então Jesus, Ele mostrou o tempo todo restauração, e Ele diz: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e farás maiores do que essa. Ou seja, você vai fazer aquilo que Ele te deu capacidade e poder para fazer. Agora leva isso para dentro da tua casa. Não seja lá a ruína da parede, não seja a rachadura de uma parede, mas às vezes a destruição na vida de alguém, de um filho, um casamento acabado, um relacionamento que você sabe que não vai durar porque as coisas estão complicadas, não se entende mais, não consegue falar a mesma língua. E hoje em dia está desse jeito, não está? Hoje em dia está assim. Antigamente as pessoas quase fugiam de casa para casar, então elas tinham uma gana muito grande para poder viver junto, era mais fácil, não é? Hoje não, hoje as pessoas casam com carro, cada um com seu trabalho, com dinheiro na conta de cada um, não é? Já tem tudo. Então se um falou uma coisa que o outro não gostou, eu não preciso de você, não é? Discutiu, vai para onde? Vai para o hotel, né, irmão? Vai dormir no hotel. É verdade. Que casamento que dura. Eu atendi um que falou assim: pastor, de vez em quando eu pego e vou dormir no hotel, porque sai uma briga aqui dentro de casa. Ué, então vai acabar por causa do hotel. Antigamente você tinha um quarto só, não é uma cama, um monte de filho em volta ainda dormia no mesmo lugar. Você tinha que deitar e dormir do lado, né? Então acordava bem, não acordava? Ficou onde? Para trás. Hoje não. Hoje vou para casa da minha mãe, e a mãe errada, né? Aceita. Se fosse meu filho, eu falava: volta para tua casa, você casou, você tem que resolver lá primeiro. Ah, eu não quero mais, então resolva lá. Quando você resolver lá que não quiser mais definitivo, você volta. Mas hoje não, hoje as pessoas vão para casa da mãe, a mãe acolhe, vai para casa do pai, pai acolhe, vai para casa do outro, não é? Aí fica toda a família contra: não, ela não presta, ele não presta. Aí depois faz as pazes de novo, tá tudo, não. Aí sabe o que acontece? Não gostam da sogra, não gostam do sogro, não gostam do cunhado, não gostam de ninguém, porque tudo vira um demônio para eles. Porque na hora que um vai lá e joga tudo, no passado não, ninguém fala, resolvia, durava, mas hoje em dia fica difícil. Só que Ele está dizendo para você: você vai restaurar, você vai reconstruir coisas
que já estão em ruínas. Pastor, mas e a mágoa? Ficou aquela revolta no... Você vai reconstruir, você vai poder viver aquilo que Deus tem para você. Essa capacidade está dentro de você. Diga graças a Deus. O Neemias sabia disso, ele tinha convicção disso. Ele entendia, não, eu posso reconstruir Jerusalém. Você pode reconstruir coisas que não tem mais jeito. Amém, igreja? Volta lá mais uma vez, 58:12. Então ele fala aqui, Isaías 58:12. E os que de ti, se puder colocar lá de novo isso. E em cima dos alicerces antigos, lê comigo aqui, ó, vocês reconstruirão cidades que tinham sido arrasadas. Lembra na tua vida o que hoje está destruído. Ele falou, vocês, está falando você, reconstruirá coisas que tinham sido arrasadas. Vocês serão conhecidos como o povo que levantou muralhas. E levantou de novo. Que construiu novamente, de novo, coisas que tinham caído. Então Deus falou que você seria um reparador de roturas. 13. O Senhor Deus diz, obedeçam às leis a respeito do sábado. Não cuide dos seus próprios. Ele fala para você, guarda o tempo de Deus para Deus. No dia que é para mim, é sagrado. Considerem o sábado, não o sábado dia da semana, não. O tempo de descanso que você tem, que é uma liberação que já vem desde as escrituras sagradas. Ele diz lá o sábado como um dia de alegria, dia santo do Senhor, que deve ser respeitado. Não é para virar um preguiçoso não, viu, irmão? Não faço nada no sábado porque ali eu sou proibido por Deus. Não, faço bem no sábado. Descansando em vez de trabalhar. Não cuide dos seus negócios, nem fiquem conversando. Pega pesado ali, né? Continua. Se me obedecerem, eu serei o quê? Uma fonte de alegria para vocês. E farei com que vençam todas as dificuldades. E vocês serão felizes na terra que eu dei para o seu antepassado Jacó. E eu, o Senhor, falei. Ou seja, ele te honraria com a herança de Jacó, trazendo para os dias de hoje as bênçãos de Abraão sobre as nossas vidas ali. Amém, igreja? Então tudo isso vai acontecer. Você vai ser um reparador de roturas. Ô pastor, mas tem jeito? Seja lá o que for que tiver em ruínas, a Bíblia diz que tem jeito. Pastor, tem um doente dentro de casa. Começa fazendo o que Neemias fez. Vai orando, pedindo a Deus, Deus, abençoe esse homem, essa mulher, essa vida. Talvez no primeiro dia você não veja diferença, uma semana ainda não veja. Mas vai chegar uma hora que você vai olhar para a pessoa, ela vai começar a ficar curada. Porque a palavra de Deus, ela não tem como falhar, não tem como não se cumprir, não existe como ela não se realizar. Quando você começa a abençoar a tua vida financeira, você constrói ela no mundo espiritual em oração, vai chegar um dia que você menos espera, uma porta vai ter que se abrir para você. Não sei de onde, como, mas a Bíblia diz isso, não é o pastor. Vai ter que se abrir, porque você está abençoando aquela área da tua vida. E a bênção de Deus, ela vai florescer. Pastor, mas quem sou eu para conseguir? Minha família, ninguém teve nada. Ele diz, você será chamado reparador de roturas. Será conhecido como pessoa que reconstrói, que faz de novo. Que faz de novo. Teve um irmão da igreja, eu brinquei com ele na sexta-feira, o seu Nelson. Eu falei para ele, o seu Nelson era dono de posto de combustível, né, seu Nelson? Olha lá, né? Eu falei para ele, pode fazer de volta. Pode ter de volta. Ah, pastor, minha família lá atrás perdeu tudo. Você pode ter novamente. Pode ou não pode? Pastor, mas lá atrás eu enxergava bem. Você pode voltar a enxergar? Ah, mas agora o médico falou. O erro nosso, às vezes, irmãos, é colocar a nossa confiança no que o homem disse. O homem disse o que ele estudou. Para o homem realmente não tem. Dentro da ciência não tem. Mas você está falando é de Deus. Ele falou que você vai fazer isso.
Então creia nisso, coloca no teu coração. Pastor, está condenado. Quantas vezes você viu alguém já condenado pelo médico? A pessoa está desenganada ali e Deus faz, Deus restaura. O seu Jair falou de um câncer, né, seu Jair? Recebeu uma oração ali, né? O irmão orou por ele, ficou curado, não é? Não tem mais, nunca mais voltou, né? Lá faz 10 anos. Talvez há 10 anos ele podia ter sido uma estatística. Morreu também com câncer de garganta, seria isso, né? Podia ter sido, mas não, está lá saudável, casou de novo, né? Está feliz ali. Está vendo? 10 anos depois está vivendo. Foi reconstruído. Mas ele falou, veio na igreja, um cidadão colocou a mão, né? Fez uma oração, abençoou a vida dele naquele dia. A pessoa que fez a oração nem sabia mais. Ficou sabendo depois que eu contei aqui. O tempo passa. E para ele, dentro do Jair, ele sabe que alguém fez uma oração para ele naquele dia. Ele foi restaurado aquele dia. Você está entendendo? Só que isso não é especial para uma pessoa. A Bíblia está dizendo que está sobre todos nós. Você reconstruirá do zero, das ruínas, dos monturos, qualquer coisa na face da terra. Você tem esse poder dentro de você. É a Bíblia que está dizendo. Amém? Quem procede de Jesus, eles vão fazer isso. Então não desanima com a tua família, não. Está acabando o ano de novo, pastor, mais um ano. É aquela pessoa que bebe, fuma, se perde, vai para o erro. Não, coloca no teu coração, Jesus, vai acontecer essa mudança, vai acontecer essa transformação, caminhos vai se abrir. Tem gente que vira e fala que o marido é vagabundo, que a mulher é vagabundo, que não sei quem é vagabundo. Começa a falar que ele é uma bênção de Deus. Você tem poder de reconstrução dentro de você. Palavras que você está pronunciando hoje, talvez daqui 1 ano, 2, 5, 10, vai fazer sentido para você. A oração hoje faz sentido na vida do Jair. Hoje ele pode olhar para trás e falar, 10 anos depois, ele estava lá condenado. Não é? Hoje está bem. Vai chegar aos 150 anos, né, seu Jair? Tá vendo? Vai viver bem. A gente brinca da idade, mas é assim, irmão. Você tem que colocar dentro de você. Amém? Tem que colocar em você. Não, eu vou viver o milagre de Deus. Amém? Só que tem que partir de você. O Neemias começou a orar a Deus. O que eu vou fazer agora? Ele tinha dentro dele ministério de quê? Reconstrução. Existe dentro de você essa capacidade de reconstruir qualquer coisa que foi destruído. Pastor, está em tudo destruído. É o cenário que Deus preparou você para lidar. Ah, mas eu nunca fiz nada. Você só precisa entrar na presença de Deus e começar a orar. Aí um dia alguém vai chamar você, ó, Roberto vai resolver. Porque a oração do Roberto vai funcionar. A oração do Emerson vai funcionar. O seu nome no lugar desse que eu citei, chama tal pessoa que ela vai orar e vai funcionar. Amém? E vai acontecer. Não depende de você, não é o teu poder. É o ministério a qual Deus colocou sobre a tua vida. Que quando você se coloca à disposição de Deus, aquilo vai acontecer em nome de Jesus. Eu poderia passar falando aqui, o Eliseu chega numa cidade onde a terra era estéril, a água causava morte ali, e a Bíblia não diz que ele fica questionando, ele cata e fala assim, me dá sal. E ele pega, vai à fonte, lança o sal e profetiza naquele lugar. E ele fala que não vai haver mais morte nem esterilidade. E a Bíblia diz que até os dias de hoje aquela terra passou a produzir e a água daquele lugar não causou mais esterilidade. Porque tem um ministério de reconstrução dentro de nós. Amém? Moisés tirou um povo da escravidão e levou até o deserto. No deserto eles viveram 40 anos. Não faltou nada que tinha no Egito. Amém? Josué leva eles para uma nova terra e eles lá se reconstroem novamente. Então esse ministério sempre existiu. Pessoas que vão... Coloca lá na ARA normal, lá esse mesmo versículo aí. Deixa eu ler no normal aí que você falou que a Bíblia é de vocês. Vai ler em casa depois, fica estranho, né? Põe o versículo 12 mesmo. Esse é NAA. É o ARA mesmo. Aqui estava antes. ARC, né? E os que de ti procederem, tá vendo? De Jesus, edificarão os lugares antigamente, o quê? Assolados, e levantarás os fundamentos, as ruínas,
E ele fala aí de geração em geração. E chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas e de casas, né? Veredas para morar. Ou seja, tudo você iria ser um restaurador. Diga graças a Deus por isso. Amém? Volta lá em Neemias capítulo 6, versículo 15. 6:15. E acabou-se, Neemias 6:15. Aí a gente fala, mas demorou, pastor. Não demorou nada, irmão, 52 dias. Já viu a obra da prefeitura? 52 anos às vezes leva, né, irmão? Mas foi 52 dias. As cidades antigamente elas tinham muros. Só que não era com esses tijolos já prontos de hoje, né, irmão? Já tem o cal, o cimento preparado. Eram pedras. Pedras que eram colocadas ali. Era terrível aquilo ali. As portas fabricadas na madeira. Você vê? Era um trabalho pesado. E fizeram. Conseguiram fazer. 52 dias. Posso ler? E acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. No teu propósito, em 52 dias vai terminar dia 31. Põe no teu coração, dá tempo ainda. Pastor, tem coisa desse ano que eu perdi. Põe no coração, eu vou reconstruir. E isso não vem de vocês, isso vem de quem? De Deus. Tudo que você fizer, colocar no teu coração, você consegue. Eu vi uma matéria de uma senhora que ela conta que no passado ela foi muito negativa. Ela atraiu muita coisa ruim para a vida dela. E aí ela aprendeu que ela tinha que chamar a existência de coisas boas. E isso comprovado depois pela ciência. Ela reconstruiu parte do corpo dela, os ossos dela, segundo ela, voltou a se formar, que ela chamando a existência todos os dias. Então ela diz que ela mentalizava, ela colocava na mente dela aquilo que ela precisava. E a parte do osso do corpo dela foi se refazendo novamente. Ah, pastor, isso é mentira. O incrédulo ele vira e diz que é mentira. Mas quantas pessoas vocês já ouviram falar? De mudo voltou a falar. Culto do missionário que eu já vi de paralítico andar, já de perna que era menor, a perna esticar. Já vi criança com a cabeça cheia de ferida. A mãe passar a mão assim não fica nada. Parecia que a cabeça da criança estava na hora. Acontece. Só que você precisa de crer. Ao invés de duvidar, creia. A tua vida não é diferente. Ah, mas a minha vida, eu sou um pecador. Quem não é um pecador? Todos nós somos pecadores. Amém? Só que Deus não é. E quem falou foi Deus. Amém? Acabou-se o muro aos 25 de Elu, em 52 dias, 16. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos. No ânimo deles eles decaíram, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. E tudo que você se propor, com o poder de Deus, você vai conseguir restaurar. Amém, igreja? Vamos ficar de pé para nós orarmos? Quando alguém perguntar o que você é, você fala, eu sou um reparador de roturas. Amém? Você é um reconstrutor de ruínas. Ô pastor, isso é bom? Isso é ser usado por Deus. Você vai restaurar. Uma pessoa que perdeu a comunhão com Deus, você vai levá-la a Jesus de volta. Amém? Aquela pessoa perdida, você tem a capacidade de levar essa pessoa para Jesus. Fecha os seus olhos, eleva seu pensamento à presença de Jesus. E antes de falar qualquer coisa para Jesus, faz uma análise na tua vida. Talvez você mesmo pode estar em ruínas de algumas áreas da sua vida. Talvez algumas áreas você olha não está bem. Financeiramente pode não estar bem. Às vezes está muito bem financeiramente, mas não tem diálogo mais dentro daquela casa. Aquele relacionamento é briga.
Você olha para a pessoa, você já não vê mais amor ali, você vê uma leve revolta, um ressentimento. Às vezes até com filho, filha que você tem. Você percebe que dentro do coração tem um lugar de uma mágoa também. Porque tem coisas ali que aconteceram que você diz, já não é mais a mesma coisa. Já não é mais o mesmo sentimento. Os sonhos já não são mais os mesmos que haviam lá atrás. Só que a Bíblia está dizendo que você seria um reparador. Você pode reparar. Assuma teu lugar em Cristo. Fala para Ele, Jesus, a partir de hoje, eu vou ser um reconstrutor. Eu vou levantar tudo que estiver em ruína à minha volta. Eu vou levar pessoas de dentro da minha casa para perto do Senhor novamente. Aquele casamento onde um não olha mais para o outro direito. Fala para Jesus, Jesus, eu vou viver o melhor. Eu vou viver o bom vinho que o Senhor falou na tua palavra. E Ele vai fazer na tua vida. Tua vida financeira, se o emprego se perdeu, fala para Ele, Deus, eu vou conseguir algo melhor. A minha vida vai ser levantada. Oriana lamatere Suriana lamatere kovare cantari. Começa a falar com Jesus agora. Você é aquele que foi chamado para isso, para reconstruir do nada, para novamente refazer aquilo que foi totalmente arrasado. Oricanta la malama xeremalaba. Alguns estão clamando agora, Deus, e estão pedindo, Pai, restaura. Deus, talvez alguém está colocando agora a casa, o lar, a família, está colocando, meu Deus, cada área de suas vidas agora, e talvez, meu Deus, dentro dela mesmo, como acabamos de louvar, Pai, precisa ser reconstruído, precisa ser reerguido novamente. Então vem agora, meu Deus, com o seu poder, Pai, vai abençoando agora, Deus, vai abençoando essa vida, vai trazendo sobre cada área da vida dela, Deus, uma transformação, de maneira, Senhor, que tudo aquilo que se levanta, que todos os males, que todas as destruições venham cair por terra, e que o seu poder, Jesus, que a tua força, Pai, ela venha sobre cada pessoa. Aleluia, vai adorando a Ele agora, vai se deleitando no Todo-Poderoso, vai dizendo para Ele, Deus, eu quero essa reconstrução, Deus, eu quero ser usado pelo teu poder, eu quero ser usado, Jesus, pela tua força na minha vida. Meu Deus, quando os céus e a terra foi construído, a sua palavra diz que havia trevas sobre a face da terra, e o Espírito Santo, Deus, ele pairava sobre as águas. Meu Deus, ele estava ali para reconstruir. Meu Deus, a reconstrução está dentro de cada um de nós. Então use essa pessoa, Pai, vai usando essa vida, Deus, ainda dá tempo dela transformar a história, ainda dá tempo, Deus, dela mudar a sorte dela. Então venha com o seu poder, vai trabalhando em cada área, vai derramando o seu poder sobre cada situação. Aleluia, 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 aleluia. Adore a Ele, batiza, Deus, traz o renovo. Jesus, reconstrói essa comunhão perdida, reconstrói, meu Deus, aquele ânimo que ela tinha na tua presença, reconstrói, meu Deus, aquele desejo de te louvar que havia dentro dessa pessoa. Aleluia, riana lama xerena lama charanala riano rena lama matiri xere riadorida la baba bahala xerena lama charanala riano rida la mama mahala. Glória a Deus.